Muito bom dia a todos, mais uma vez. Eu sou a Mônica Pereira. Sejam bem-vindos à quarta edição do Inspirate, da conferência. O nosso maior objetivo aqui é poder arrecadar fundos para ajudar uma comunidade do Atuco, que fica no sul de Angola. Estamos aqui para poder motivar os jovens, todos aqueles jovens que nesse exato momento encontram-se desempregados. Estamos aqui para falar um pouquinho da importância dos recursos humanos. Eu vou falar sobre as etapas. Não tem como falar de entrevista de trabalho sem ter que abordar sobre as etapas do processo seletivo. E uma das primeiras etapas é a definição do perfil. A definição do perfil surge que é a necessidade que a empresa e o recrutador encontram. A necessidade que a empresa vai verificar que falta. Vou dar um exemplo. Imaginemos que a empresa tiver a precisar de um engenheiro informático. Então, o recrutador, em parceria com a empresa, vão entrar em um consenso que precisamos de um engenheiro informático, que é a definição do perfil, que é a primeira etapa do processo seletivo. Temos a definição do perfil. Logo depois da definição do perfil, vamos passar pela segunda etapa, que é o desenvolvimento desse perfil. Nessa etapa, o recrutador vai chegar em consenso com a empresa qual é a necessidade desse engenheiro. Quais são as responsabilidades que esse engenheiro precisa ter? O conhecimento que esse engenheiro precisa ter, as qualificações também, e também fala-se também do pacote salarial, que é muito importante. Mas tem aí uma nota, a empresa normalmente não divulga o pacote salarial quando está a fazer o desenvolvimento do perfil, porque fica com receio de muitos profissionais que estão desempregados em poder também aplicar e baixar o valor salarial. Ele está acostumado a ganhar, imaginemos, uns 200 mil kwanzas. Se ver que estão a recrutar um engenheiro informático, mas o pacote salarial é 150, ele vai baixar o seu perfil. Ele vai dizer que estou acostumado a ganhar 100 mil só para poder garantir que consiga esta vaga. Então, nessa segunda fase, é o desenvolvimento do perfil, que vamos estipular todas as responsabilidades, o ano de experiência, o conhecimento do profissional. Passando nessa fase, nós vamos para a divulgação. Quando trata-se de divulgação, estamos a falar das redes sociais. Aí o recrutador também vai atrás. O recrutador pode entrar em contato com essas empresas de consultoria de recrutamento. Tem normalmente algumas empresas que preferem não perder muito tempo, consideram uma perca de tempo ter que procurar os candidatos, então pagam as consultorias de recrutamento. Paga essa consultoria de recrutamento, entra em contato com as melhores universidades. Imaginemos no perfil anterior que eu selecionei. Estou a falar sobre um engenheiro profissional de informática. Vamos na Universidade Agostinho Neto. Precisamos de um engenheiro informático, vamos entrar em contato com o diretor, vamos entrar em contato com os profissionais lá. Estamos à procura de um perfil. O perfil que queremos é com 5 anos de experiência, a qualificação tem que ser essa, a necessidade que a empresa tem é essa, o pacote salarial é, precisamos de um candidato do gênero. Então, vamos divulgar, vamos nas redes sociais, vamos no Facebook, vamos também, hoje em dia, estamos a usar muito também o WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Peço desculpa. Vamos usar também os grupos do WhatsApp para poder divulgar a vaga. Estamos à procura. Então, é importante que o candidato que está à procura de emprego fique atento com as redes sociais também. Não basta simplesmente estar à procura de emprego e estar retido em casa. É divulgando também, é estar atento com as redes sociais, é ser também um dos melhores. Eu estou à procura de emprego. O que o candidato tem feito para poder conseguir o emprego? Será que enquanto está à procura de emprego, tem apostado no seu perfil, costuma fazer alguns cursos, tem desenvolvido alguns potenciais? O que tem feito? Então, essas partes também é muito, mas muito importante. Na divulgação, estamos a falar da divulgação, que é uma etapa. Depois vamos na triagem e seleção, que é muito importante. Na triagem, quando é divulgação, nós recebemos todo tipo de e-mail, os candidatos vão enviando, porque quando divulgamos, vamos meter o e-mail da empresa. A empresa, imaginemos a empresa Edilson Gunza está a recrutar um engenheiro informático.
O e-mail está abaixo. Todo mundo, até mesmo o candidato que não é engenheiro informático, vai também enviar o currículo. Esse é o trabalho do recrutador depois, passar para a triagem e seleção. Na triagem, nós simplesmente vamos selecionar os que vão de acordo com o perfil que estamos à procura, em termos de experiência, em termos de conhecimento, em termos de qualificação, em termos de qual o pacote salarial desse candidato. Então, nós vamos buscar. Existe também um ponto que é muito importante: tem aqueles candidatos que têm a qualificação, mas não têm experiência. Nós vamos pegar esse candidato. Tem aqueles candidatos que têm a experiência, mas não têm a qualificação concluída. Também vamos pegar esse candidato. Nós vamos fazer uma seleção, vamos fazer uma triagem. Vamos fazer a triagem, vamos selecionar os candidatos. Depois de selecionar os candidatos, nós vamos contactar, vamos ter o primeiro contato com esse candidato, que é via telefone, ou muitas das vezes mandamos um e-mail. Tem aquelas empresas que já têm uma resposta automática por e-mail. Quando aplica-se para uma vaga, responde automaticamente. É a nossa forma de dizer que já recebemos o seu currículo, recebemos e entraremos em contato consigo tão logo seja possível. Ou então que entramos em contato com o candidato para ter certeza que o candidato está mesmo atento e está do outro lado. Então, vamos entrar em contato com o candidato, vamos procurar saber qual é a disponibilidade do candidato, se está disponível para nos ouvir, vamos marcar uma entrevista e depois vamos chegar na fase da entrevista de trabalho, que é uma das fases mais importantes. Mais importante por quê? Porque é o primeiro contato com o candidato e o recrutador. Aí o candidato é a oportunidade de poder apresentar as suas valências, poder mostrar aquilo, tudo quanto ele mostrou no papel, no seu currículo, disse que tem a qualificação, que fez os cursos, que passou na Universidade X, que eu sou um dos melhores. Então, é o momento exato de poder apresentar as suas valências, de poder mostrar que ele é o candidato certo. E na entrevista de trabalho, uma das coisas muito importantes é o dress code, a forma de vestir, principalmente as mulheres, é muito importante. A cor que vai meter, procurar sempre usar roupas nudes. O primeiro contato diz muita coisa. Roupas nude, estar muito bem apresentado. Os rapazes de um terno, roupa bem limpa, saber se posicionar, saber como sentar, o que falar, o gesto também diz muito. Porque existe várias formas do recrutador dar conta se, por acaso, o candidato está a ocultar ou está a omitir algumas informações, porque tem aqueles candidatos que são muito expressivos. A expressão facial diz uma coisa quando no papel está a dizer outra coisa. Então, é a partir da entrevista de trabalho que é muito importante chegar pontualmente. A pontualidade é muito importante, o dress code é muito importante, a linguagem é muito importante também. E uma das perguntas mais frequentes que o recrutador faz é pontos positivos e os pontos negativos. Fala sobre os seus pontos positivos. Qual é a vaga que estás a se candidatar? Estou a me candidatar para secretária. Qual é o ponto positivo de uma secretária? Dinâmica. Tem que ser dinâmica. Tem que ser boa em informática. Então, existem pontos muito importantes, porque não se vai numa entrevista sem antes saber qual é a vaga que está a se candidatar. E isso acontece muitas das vezes. Existem casos que o candidato vai à entrevista, mas não sabe a vaga. É importante saber a vaga. De acordo à vaga, ele vai responder, tem que se enquadrar. Então, é muito importante saber da vaga, é muito importante. Quando questionarem, fala sobre si, o recrutador não quer saber sobre a sua vida pessoal, dos filhos, o que o esposo faz. Queremos saber quem é a Mônica profissionalmente, o que a Mônica faz, o que a Mônica já fez, qual é a parte mais marcante. Se não tens experiência de trabalho, foste estudante, certo? Qual é o ponto mais importante, qual é a fase mais importante que já passaste enquanto estudante? Como conseguiste superar
superar alguns desafios enquanto estudante. Enquanto estudante, deixei uma cadeira, mas como superaste essa cadeira? Então, não vamos nos limitar pelo facto de não ter experiência profissional, vou fazer entrevista, o outro candidato tem experiência, eu quando chegar lá não sei exatamente o que vou dizer, não. O importante é você se confiar, o importante é você ter o conhecimento, ter bases suficientes para poder defender o seu potencial. Isto é o mais importante. Não estamos a pedir muito, porque existem pessoas que já passaram numa fase do recrutamento, já passaram numa entrevista e já foram aceitas, mesmo não tendo experiência, quando aquela vaga exigia alguém com experiência. Por quê? Porque foram pessoas persistentes, pessoas inteligentes, pessoas proativas, pessoas que mostraram valências. É isso que estamos à procura, de pessoas que mostram valência, que conseguem fazer acontecer as coisas. Não tenho experiência, mas estou aberto a aprender. Eu quero muito aprender e eu sei que eu vou dar muito por essa empresa. Enquanto estudante, me destaquei nessa cadeira, eu fiz isso, eu estudei, eu fiz curso. Temos que procurar aprender mais, buscar mais. Mesmo estando em casa, existem cursos online gratuitos. Vamos procurar aprender mais. Enquanto estiveste em casa durante um ano, o que o candidato fez? Ficava à espera. Estamos à procura de alguém que gosta de aprender. E o contato no olhar é muito importante. Não baixa a cabeça perante uma entrevista. Olha mesmo de frente com o recrutador. Mostra confiança naquilo que estás a dizer. Porque quando nós olhamos no recrutador, nós mostramos que estamos confiantes daquilo que nós estamos dizer, estamos confiantes daquilo que nós aprendemos. Então, isso tudo passa na entrevista de trabalho. Concernente o pacote salarial, essa é uma questão devemos ter muito, mas muito cuidado. Quando questionam sobre o pacote salarial, algumas vezes tem que dizer o pacote, mas em outras vezes sugerimos que diga que aceita um salário que vai de acordo com a vaga que vai exercer. Porque imaginemos que a empresa está disponível para pagar 300 mil, quanto, e o candidato está nervosismo, já aconteceu, dizer, não, eu aceito qualquer coisa que a empresa me oferecer, eu aceito. É manter mesmo a calma. É uma conversa, a entrevista não é um teste que estás a fazer, é uma conversa. Simplesmente precisa estar aberto, simplesmente precisa mostrar aquilo que sabes, mostrar aquilo que você estudou. A questão que o entrevistador vai fazer é simplesmente do candidato, não de uma outra pessoa. É mesmo só do candidato. Então, é muito importante durante a entrevista de trabalho. O horário é importante, o olhar no entrevistador também é importante, o gesto também é importante, saber falar, saber responder, não levar muito tempo também do entrevistador, tem que responder diretamente às questões que lhe forem fornecidas. E depois chega a negociação do pacote salarial, que o entrevistador vai dizer qual o pacote que a empresa está a oferecer, se está acostumado a ganhar mais do que aquilo que a empresa está a oferecer, também pode apresentar, porque se o candidato for bom mesmo, a empresa não tem como perder esse candidato. A empresa não tem como perder esse candidato, então vai fazer de tudo para manter esse candidato. Ainda que o salário não tiver na medida do candidato, vai procurar os benefícios, porque ainda tem os benefícios, tem os subsídios, então o que a empresa vai fazer mesmo é de tudo para poder manter o candidato. Então, essas são as fases do processo seletivo da entrevista de trabalho. Procurei ser o mais breve possível para poder também responder às questões que o outro lado tem para poder fazer. Estou inteiramente disponível. Caso exista alguma questão. Aristides? Sim, Mônica. Eu acho que pode continuar, Mônica. O tema está tão interessante. Não sei se tem mais alguma coisa a abordar. Se podemos ir para as perguntas. Podem sim, pelas questões. Okay. Eu estou a ver o Edilson fazer umas anotações. Então, Mônica, sim.
Mônica? Sim, sim, Aristides, estou. Ok, sim. Mônica, então, por exemplo, eu pretendo fazer um currículo para entregar a uma determinada empresa. Quais Certo? são os pontos chaves que eu devo incluir nesse mesmo currículo que possa, de certa forma, chamar a atenção ao empregador? Certo. Primeiramente dizer que é importante meter a existência de trabalho que tiveste, mas pontos, vou dizer de uma forma resumida, um perfil. Vai fazer a carta de apresentação, tem que ter uma carta de apresentação. A carta de apresentação vai dizer quem é o Aristides, é formado de uma forma resumida, um perfil do Aristides. Sou formado na área. O Aristides é formado em que área? Ciência animal. Ciência Ciências. animal. Animal. Ciência animal. Ciências animal. Ok. Sou formado em ciências animal, tenho experiência na sua área. Vou fazer um perfil meu para poder perceber. Sou a Mônica Pereira, sou formada em gestão e desenvolvimento de recursos humanos. Fiz a minha formação na África do Sul. Enquanto estudante, fui vice-secretária de uma associação dos profissionais de recursos humanos, incentivava os colegas que estavam a fazer o curso, falava sobre a importância de recursos humanos, a importância de comunicar, a importância do recrutamento, a importância de seleção. Eu estou a vender o meu peixe. Tem que falar, fala do curso que fizeste, mas também fala das qualidades. Quais são as qualidades desse curso? As qualidades, a importância do curso que fizeste, os pontos positivos desse curso que fizeste. Então, vais falar sobre os pontos positivos do curso, é mais sobre a experiência. Vai falar da qualificação, sou formado, tenho a qualificação na área X, na universidade, não esquecer de meter, é sempre importante meter o ano que fez a universidade, o ano que começou e o ano que terminou, e o nome da universidade. Tem que ser mesmo o mais claro possível para não dar mais trabalho no recrutador. Porque muitas das vezes, quando o currículo não está muito bem elaborado, o que acontece? A tendência, nós estamos à procura de um trabalho que vai nos facilitar. Eu vou pegar um currículo que já tem um ano que fez, já tem um ano que estudou, já tem o nome das escolas que passou, já tem as empresas que também têm experiência de trabalho, que também é muito importante. Eu não quero ouvir o Aristide. O Aristide fez o ensino base na escola primária. Não, não é isso que nós queremos ouvir. Nós queremos saber atualmente o que o Aristide está a fazer. Atualmente eu estou a trabalhar na empresa X. Na empresa X que eu estou a trabalhar agora, eu faço isso, mas de uma forma resumida. Vende-se o teu peixe, mas de uma forma resumida. O currículo é tão importante. Se as pessoas soubessem a importância do currículo, acho que muita gente não ficaria tanto tempo à espera. O currículo é muito, mas muito importante mesmo. Tem que descrever os pontos positivos do Aristide enquanto funcionário ou enquanto estudante. É isso que nós estamos à procura. Pontos positivos. Aristides? Aristides? Mônica, tens perguntas no chat, podes ir lendo o chat e respondendo às perguntas dos participantes da Ah, sala. deixa eu ver. Onde é que eu Às vejo? vezes, como estamos em cidades diferentes, temos algum atraso na retórica. Então, podes ir lendo o chat e as pessoas estão a colocar as suas perguntas no chat. Então, vais lendo, vais respondendo. Onde é que eu vejo o chat, Edilson? No menu, aqui ao lado, tá aquelas três bolinhas. Vais clicar no menu ali. Depois tem ali mensagens na chamada. E não só elas vão aparecendo também no teu ecrã. Mas se quiseres, eu posso aqui auxiliar. Certo? Sim. Tem aqui uma pergunta do Avelino Gomes. Ele pergunta como responder o entrevistador quando pede para falares dos pontos fortes e fracos. Certo. Nessa questão aqui, quando ele fala sobre os pontos fortes e os pontos fracos, foi um
a vaga que está a se candidatar, ele tem que saber quais são os pontos fortes. O meu ponto forte, imaginemos ser uma secretária executiva. A secretária tem que ser dinâmica. A secretária tem que ser boa em Excel. A secretária tem que ser boa em comunicação, tem que ter uma comunicação exemplar. Qual é os pontos fracos? Pontos fracos, não estamos à espera que o candidato diz os defeitos. O meu defeito é... Não. Não estamos a pedir os defeitos. Qual o ponto fraco? Eu posso dizer que eu sou muito perfeccionista, gosto de fazer as coisas muito bem feitas, tenho que trabalhar nisso, ou gosto muitas das vezes de trabalhar, sinto melhor trabalhar sozinha, tenho que aprender a trabalhar em equipe. É falar do ponto fraco, mas de uma forma positiva. Vai falar do ponto fraco, mas de uma forma positiva, que não vai comprometer também a vaga naquele momento. Então, não estamos a pedir os defeitos, estamos a pedir os pontos fracos, mas de uma forma positiva. Edilson, pode ler a segunda questão? Auxiliando Aristides, ele está no Zoom, deve ter uma quebra momentânea do sinal. Tem aqui mais perguntas, sim. César Sobrinho pergunta, durante a entrevista, como se avalia se o candidato tem alguma valência em relações humanas? É a primeira pergunta que ele coloca. Certo? E é a mesma, só tem uma pergunta esse candidato? Pronto, ela argumentou mais, diz... uma que ainda que eles... Vou repetir. Durante a entrevista, como se avalia se o candidato tem alguma valência em relações humanas? Uma vez, acredito que é isso, ainda que ele seja capacitado tecnicamente. Se ele for uma pessoa conflituosa, pode criar muitos transtornos no capital humano, que poderá vir a lidar. Como é que você consegue avaliar? Acredito que essa pergunta do César é esta, né? As valências de relações humanas. Como é que consegue avaliar alguém que tem muito talento, por exemplo, e em relações humanas, em trabalho em equipa, é muito conflituoso? Eu acho que essa é a questão do César. Durante a entrevista de trabalho, como é que podemos avaliar o candidato que tem uma boa relação? Das relações humanas, em relações humanas, como é que avaliamos isso? Certo, isso é uma questão muito, mas muito complexa. Eu diria que logo na entrevista de trabalho, vou dizer logo na entrevista de trabalho, o que acontece? Muitas das vezes a informação que está no currículo não é aquilo que o candidato diz. Um dos pontos nós vamos dizer que é nervosismo. Vamos dizer que é nervosismo, mas no decorrer da entrevista nós conseguimos também já identificar alguns pontos. Para poder identificar a relação sobre o comportamento, nós vamos ter a questão, se foi estudante, nós vamos saber como é que foi o relacionamento enquanto estudante com os outros colegas. A partir do momento, a resposta do candidato é que vai fazer com que nós vamos identificar. O recrutador não busca a resposta fora. O candidato em si é que vai falar sobre ele. A resposta que o candidato vai dar é que vai fazer com que o recrutador identifique tudo. Tudo depende do que o candidato vai dizer. Podem ir continuando a partilhar vossas questões no chat. Vou ler aqui mais uma questão, Mônica. Qual a sua visão entre o talento, o grau acadêmico e a experiência de trabalho? O que prevalece no recrutamento? É a experiência, o talento ou o grau acadêmico? Eu diria que são os 3 pontos. Os 3 pontos são muito importantes. Mas também o talento. Se for um candidato que tem talento, mesmo se não tiver experiência, nós conseguimos reter esse candidato, porque a partir do momento que o candidato for passar a ser um colaborador da empresa, vai ganhar experiência. Então, nós temos alguém que tem talento dentro da empresa, que vai ajudar no desenvolvimento da empresa. O nível acadêmico vai depender muito também da vaga que o candidato está se inscrevendo. Se for uma vaga, imaginemos um jurista. O jurista precisa mesmo ter a qualificação. Nós não podemos recrutar um jurista que não tem a qualificação. Tem que ter mesmo a qualificação, porque ele tem que ter mesmo base. Então, é muito importante. Tudo depende muito da vaga. E também o talento é muito importante. Talento e a qualificação é muito importante, porque a experiência adquire-se com o tempo.
podem continuar a partilhar as vossas perguntas para a Mônica. Ela está aqui na sala disponível. Questões de recursos humanos. Mais uma pergunta aqui. Uma das questões mais frequentes deixa lá ver bem essa pergunta. Uma das questões mais frequentes em entrevistas de emprego é falar um pouco sobre ti. Como responder adequadamente a essa questão? Uma pergunta aqui, Mônica. Sim, certo. Como eu disse anteriormente, quando o recrutador faz essa questão, não está a pedir para falar sobre a sua vida pessoal, da família e tudo mais. Imaginemos, eu vou falar sobre mim. Mônica, fala um pouquinho sobre si. Eu sou a Mônica Pereira, tenho 28 anos, sou formada na área de gestão e desenvolvimento de recursos humanos, tenho 2 anos de experiências profissionais, trabalhei também numa associação dos profissionais de recursos humanos, saí uma das melhores alunas enquanto estudei, enquanto fiz a minha universidade no curso de desenvolvimento de recursos humanos, tive alguns destaques também, fiz formação de informática, fiz também formação de acesso a cortes, o que nós queremos é que fala de uma forma resumida profissionalmente os cursos, a qualificação que tem, as universidades em que passou e os momentos mais marcantes enquanto estudante ou enquanto colaborador. É isso que estamos a pedir, esses 4 pontos. Muito, muito bom. Mais perguntas podem colocar aqui no chat. Eu acredito que o Aristides já tenha voltado. Aristides, confirma-me que eu estou aqui a roubar o teu espaço. Sim, entramos novamente. Pronto, Aristides, é contigo. Volto a sair então. Ok, Edi, muito obrigado. Bem, vamos lá então colocar as nossas perguntas para a Mônica Pereira. Este é um tema muito interessante e está a ser muito proveitoso. Mônica, Sim, Aristides. Mônica, temos tido alguns casos, por exemplo, em currículos, em que o candidato põe o seu hobby. Tipo, por exemplo, o que é que faz nos tempos livres? Gosta de ler, gosta de passear, gosta de jogar. É correto pôr-se isso num currículo, por exemplo, para dar entrada numa empresa que tem a ver com construção civil, por exemplo? Nos tempos atuais não é necessário meter essa informação. Não é necessário meter essa informação no currículo. O currículo simplesmente está a fazer uma apresentação profissional do que tens feito. E essa questão depois pode ser abordada mesmo perante a entrevista de trabalho. Porque só estás ainda na primeira fase, só estás a enviar ainda o currículo, ainda não foste chamado. Então, procura o máximo possível fazer uma apresentação profissional do teu perfil. Certo. De uma forma mais resumida. Porque existem candidatos que têm um currículo com 4, 5 folhas. Ok. Bem, temos então, aqui mais uma pergunta. Sim? Sim. Achite. Temos aqui uma pergunta do Selman Diogo. Ele pergunta qual é o destino dos restantes currículos após terem selecionado os candidatos necessários. Fica na base de dados da empresa. Porque a empresa, quando faz o processo, quando identifica ou tem a definição do perfil, nesse exato momento simplesmente está a precisar do engenheiro informático, mas posteriormente pode precisar de um outro perfil que se enquadre num dos currículos que tem na base de dados da empresa, para a empresa não divulgar mais a vaga. Então vamos procurar naquela base de dados, naqueles currículos que ficaram pendentes. Fica na base de dados da empresa. Ok. Boa. Bem, a Mônica tocou aqui em uma questão que também chamou um pouco a atenção, na questão do número de folhas. É interessante isso, número de páginas, perdão. É interessante isto, pois isso depende muito também dos cursos que o candidato foi fazendo ao longo dos tempos. Por exemplo, um certo candidato fez N cursos e o seu currículo apresenta mais de 10 páginas.
vou ter que simplificar o máximo possível até chegar às 2 páginas, ou posso mantê-la conforme está? Neste caso, pode manter, mas o importante aí é manter as informações importantes que eu selecionei, que são as experiências, e quando tiver que meter os cursos que fez, começa sempre, a parte de cima começa sempre pelo curso atual, não o antigo, o atual que fez. Vai começar pelo curso atual que fez, assim sucessivamente, colocando também os anos. Meter o ano, o nome da instituição que fez o curso, que também é muito importante. Quando refiro-me em muitas páginas, muitas das vezes tem alguns candidatos que colocam informações que não são relevantes para o currículo. Então, de forma resumida, o currículo é muito importante, porque é através do currículo que o candidato é chamado. Se tiver uma boa apresentação no seu currículo, uma boa carta de apresentação, então há mais probabilidade de ser chamado para uma entrevista de trabalho, que aí poderá vender o seu peixe. Mas se for um currículo mal elaborado, um currículo com informações distorcidas, que não tem nem informação de quando é que começou a fazer uma formação acadêmica, quando é que terminou, aonde é que fez, então para poder entrar em contato com esse candidato leva mesmo tempo. Então, sempre que tivermos que aplicar para uma empresa, temos que ser mesmo muito crucial isso. E também evitar aplicar para a mesma empresa diferentes vagas. Isso acontece muito. O candidato é formado numa área, vai aplicar viu uma publicidade na internet, vai aplicar para uma vaga. Depois de passar mais um mês, 2 meses, viu a outra, vai aplicar também para outra vaga. Então, isso mostra que o candidato não sabe exatamente o que quer. Boa. Bem, aqui mais uma pergunta do Edilson Gonza, e pergunta se existe diferença entre currículo e biografia. Para tentar explicar um pouco essa diferença entre currículo e biografia.